hoje teremos sopa de Bolsonaro cozinhada pelo Xandão. Xandão, por que és tão mal, Xandão? Por que fazes isso conosco, né? Vamos lá, eu vou repetir o que eu estava fazendo antes aqui. A gente vai mostrar um vídeo do Alexandre de Moraes ontem, o discurso dele de ontem. Eu consegui fazer um resumão para vocês aqui, porque vocês sabem que eu sou pai para vocês, né? Foi um discurso de quase 30 minutos, eu coloquei esse discurso em mais ou menos 8 minutos. Obviamente vamos colocar também, durante esse discurso, alguns inserts. De quem? De Roberto Jefferson, que foi a nossa grande estrela de ontem, né? Então, quando vocês ouvirem comentários durante a live do Xandão, saibam que é Roberto Jefferson mandando comentários diretamente para Xandão. Para quem não sabe, o Roberto Jefferson mandou um áudio para os seus correligionários quando foi preso pelo Xandão, fazendo várias insinuações e ameaças, aquela coisa toda, né? Vamos lá, Xandão! Dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa oportunidade, reitero meus cumprimentos ao ministro e amigo Fachin, reafirmando minha honra em poder ter convivido com Sua Excelência durante sua presidência no tribunal. Aqui ele cumprimenta o Fachin, né? Porque o Bolsonaro foi um grande crítico do Fachin também, né? Atacou muito o Fachin, porque o Fachin era o presidente do TSE, e vamos lembrar que o Fachin foi o último ministro do STF a tomar a última grande medida em relação aos processos do Lula, né? O Fachin fez com que todos os processos voltassem para a primeira instância, porque eles mudaram de vara, eles deixaram de ser competência, né, de Curitiba e foram para Brasília. Então o ódio dos bolsonaristas em relação ao Fachin é enorme. Então o Alexandre de Moraes ele já começa aqui. Antes disso aqui, o Alexandre de Moraes ele cumprimentou todo mundo que estava lá e tal, né? Citou nominalmente os 22 governadores, citou os ministros do STF, citou nominalmente os ex-presidentes da República que estavam lá, Sarney, Dilma, Temer e Lula, né? Falou que tinha mais de 50 embaixadores, ou quase 50 embaixadores de países estrangeiros na cerimônia. Sacaram os recados? Esse discurso dele é um discurso cheio de recados diretos, né? Não precisa ser muito inteligente para sacar isso, né? Por que ele falou essas coisas? Ah, Bolsonaro, você fez lá aquela besteira lá com 40 embaixadores? Muito bem, tem quase 50 embaixadores aqui vendo o que a gente tá falando, né? Então, foi um recado do tipo assim, olha quem tá aqui, nós temos todo o establishment aqui, né? Temos o STF, temos os ex-presidentes, temos os embaixadores, ou seja, temos o mundo olhando aqui para dentro, temos 22 governadores, ou seja, quase todos os governadores do Brasil, ele citou nominalmente os governadores, temos vários prefeitos aqui, temos vários ex-presidentes e ex-membros do Supremo Tribunal Federal, citou vários deles ali, nominalmente inclusive, né? O Aires Brito, o Sepúlveda Pertence, vários deles ali. Isso tudo para dizer, olha só, querido Jair, olha só o que você vai enfrentar, e você e os militares que estão com você nesse governo, né? Se você continuar com isso, né? Então, aquela coisa, né, gente? Mandou, né? O Xandão. A firmeza de caráter, a excelência de postura e o competente trabalho são características natas do ministro Edson Fachin, que nos deixa, e a toda a justiça eleitoral, o importante legado de incansável e intransigente defesa do Estado Democrático de Direito. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Aí a afirmação em relação à democracia, né? Ele falou isso várias vezes durante o pronunciamento, tá? O único caminho que temos é a democracia, etc e tal. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Eu sei que você é metido a valente. Chegamos no limite do limite. É muito amor. Xandão.
Aqui não mostra, tá? Porque teve 2 tipos de transmissão ontem, mas tem uma transmissão ontem, vocês estão vendo lá em cima do vídeo, ó. Lá em cima tem vários jornalistas com câmeras, estão vendo? Tem gente ali com uns tripés em cima, assim, né? São as câmeras exclusivas das redes de TV. Eu não sei quem pegou, qual foi a rede que pegou, se foi CNN, Globo News ou quem foi, e fez um zoom muito lento do Bolsonaro nessa hora aqui. Nessa hora aqui. E eu até fiz um meme ontem com isso. Eu vou colocar o meme pra vocês depois. O Bolsonaro tá com uma cara que só falta chorar. Só falta chorar. Sério mesmo. Quem faz despacho é pai de santo. Nós não vamos deixar. Nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Xandão. A nossa conta é pessoal. Daqui pra frente é pessoal. Não tem saída. Tá bom, Xandão. A Justiça Eleitoral atua com competência e transparência, honrando e continuará a honrar, honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia e a autêntica coragem para lutar contra as forças que não acreditavam no Estado democrático de direito e pretendiam, à época de sua instalação da Justiça Eleitoral, continuar capturando a vontade soberana do povo, desvirtuando os votos que eram colocados nas urnas. E aqueles aqui presentes que, como eu... Aí ele tá falando da votação em papel, tá, gente? Pra quem não pegou, né? Não foi muito claro, assim, mas ele tá falando da votação em papel e tá falando desse jeito meio rebuscado, que era uma época onde havia fraudes na eleição, né? Então prestem atenção no que ele vai falar agora aí. Atuaram na Justiça Eleitoral, e eu tive o prazer de atuar como promotor eleitoral na minha primeira comarca em Aguaí, no estado de São Paulo, 30 mil habitantes. Aqueles que, como eu, juízes ou promotores ou fiscais, atuaram, sabem do que eu estou falando, do desvirtuamento nas urnas, dos votos riscados, da caneta que se colocava no punho, e a Justiça Eleitoral, com coragem, com competência, com transparência, simplesmente encerrou essa nefasta fase da democracia brasileira. Chegamos no limite do limite do limite. É muito abuso. Ai, cara, aí foi paulada, né, gente? Muita gente ontem tava esperando um discurso mais ameno e tal, não sei o quê, e muita gente até falou que achava que tinha que ser mais direto, mas, gente, isso aqui é muito direto. Esse discurso inteiro foi escrito pro Bolsonaro. Inteiro, do início ao fim. Isso aqui é o Alexandre de Moraes falando o seguinte: parem com essa bobagem de voto impresso ou voto em papel, não sei o quê, porque a democracia brasileira, ela era fraudada no passado e não agora. Agora que a gente tem urna eletrônica, a gente é a única democracia do mundo que entrega o resultado da eleição no mesmo dia, né? E aí ele dá exemplos, né, da caneta na mão, né, que você guardava na manga para alterar voto, enfim. Quem viveu nessa época sabe, gente, como era contado os votos. Eu acompanhei a minha primeira eleição, eu era moleque ainda, em 89, contagem de votos no ginásio Guarani de São Miguel do Oeste. Lembro até hoje, cara, era uma zona do caralho, as pessoas chegavam com as urnas, assim, abria as urnas e jogavam os votos no chão, caía aquela papelama toda, aí tinha os contadores e atrás ficavam os delegados dos partidos para ver se as pessoas não estavam contando certo ou errado. Você imagina isso aí, cara, em 5.500 municípios, confiança de que a gente estava contando direito essas coisas. Vocês conseguem imaginar? É isso que essa galera tá querendo de volta? E aí Xandão falando, gente, essa fase acabou, né? Essa fase acabou. A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante. Sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional.
o que ele está falando aqui, que o aperfeiçoamento foi, é e será constante. Está dizendo que o sistema não é perfeito, que o sistema está sempre sendo aperfeiçoado, que o sistema, obviamente, não é imune a falhas. Então, de novo, despressuriza um pouco a questão de, vocês estão dizendo que não tem falha nenhuma e a gente está dizendo que pode haver fraude. Não, todos os sistemas podem haver falhas, podem ser quebrados, e por isso o sistema está em constante aperfeiçoamento, né? Ninguém que defende as urnas eletrônicas e a votação eletrônica fala que o sistema é perfeito. Ninguém, absolutamente ninguém. O que é muito diferente de você ter evidências suficientes para dizer que houve uma fraude, né? O que de fato não existe. Como demonstra a implementação da biometria, que somente não foi finalizada em virtude da trágica pandemia causada pela Covid-19, onde os trabalhos de biometria precisaram ser suspensos. Mas mesmo com isso, hoje, a biometria já está presente em 75,52% do eleitorado, num total de mais de 118 milhões de eleitoras e eleitores. Tá bom, Xandão, tá bom. Esse aperfeiçoamento, sempre repito, será constante e permitiu que em todas as últimas eleições os resultados fossem conhecidos no mesmo dia da votação. Eu sei que você é metido a valente. Importante destacar, isso me veio à mente depois que o discurso comigo é mais embaixo, já estava pronto, Xandão. mas eu consegui encaixar. É importante destacar que se somarmos os votos dados no primeiro e segundo turnos nas eleições gerais de 2018, nas últimas eleições gerais, os votos dados aos chefes do Executivo federal e estaduais aqui presentes, ao presidente da República e aos 22 governadores de estado aqui que nos honram com a presença, nós temos aproximadamente 180 milhões de votos. 180 milhões de vezes as brasileiras e os brasileiros apertaram a urna eletrônica, confirmaram o seu voto e a Justiça Eleitoral computou e depois proclamou o resultado. Tá bom, Xandão, tá bom. Os brasileiros e as brasileiras declaram com confiança o seu voto, aguardando a apuração, a proclamação do resultado no mesmo dia, para segurança, tranquilidade e orgulho de nossas eleitoras e eleitores. Esse é o trabalho da Justiça Eleitoral. Um constante trabalho de reafirmação dos valores democráticos, dos princípios republicanos e do respeito à soberania popular. A democracia existe exatamente para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros a possibilidade de periodicamente escolherem seus representantes. Tá bom, Xandão, tá bom. São os E a os Justiça guardiões Eleitoral, da por sua vez, pátria, existe os para garantir que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, confiável e transparente. A Justiça Eleitoral nada mais é do que um instrumento constitucional para o exercício seguro e transparente das escolhas democráticas realizadas pelas brasileiras e pelos brasileiros, em respeito à soberania da vontade popular. Valor estruturante, essencial e imprescindível na construção e fortalecimento de uma democracia estável, justa, igualitária e solidária, que tem os guardiões da pátria, os guardiões certeza que é a democracia da cidadania, que todos do direito nós de viver, aqui presentes queremos para o Brasil. A mais importante garantia da democracia configura-se na liberdade no exercício do direito de voto. E deve ser efetivada essa liberdade, tanto com a observância do sigilo do voto, plenamente garantido. Aqui, do que ele está falando, gente, para quem não pegou a referência, né? A observância do sigilo do voto. É tanto em relação a, eventualmente, imprimir o voto, que as pessoas saiam com o voto impresso da urna, que era uma das opções que tinha, né? Quanto a última grande ideia genial dos generais e dos militares do governo, inclusive do Bolsonaro, que era de filmar algumas pessoas votando
para ver em quem elas estão votando. Isso, obviamente, é uma ideia estúpida, obviamente não vai ser considerada. Então, o Alexandre de Moraes aqui fala de um jeito um pouco mais polido que isso é uma ideia idiota, porque o voto, obviamente, ele é sigiloso, né? Pelas urnas eletrônicas, quanto pela possibilidade do eleitor receber todas as informações possíveis sobre os candidatos, as candidatas, suas opiniões, suas preferências, suas propostas. Aqui ele vai começar a entrar no papo de fake news, tá? Prestem atenção. Ele começa a entrar agora, ele faz a virada e começa a entrar na questão de notícias falsas e termina esse bloco. Vocês vão ver. A hora que ele terminar esse bloco, eu vou mostrar para vocês a frase final do que ele realmente quer dizer, né? Propostas, receber essas informações, seja por meio da imprensa, seja por meio das redes sociais, seja por informações dos próprios candidatos e candidatas durante a campanha eleitoral. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente, impedindo qualquer coação ou pressão por grupos políticos ou econômicos. Tá bom, Xandão. A liberdade do direito de voto depende preponderantemente da ampla liberdade de discussão, de maneira que deve ser garantida aos candidatos e candidatas a ampla liberdade de expressão e de manifestação, possibilitando ao eleitor pleno acesso às informações necessárias para o exercício da livre e consciente destinação do seu voto. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade. Vejam quantas vezes ele usa a palavra liberdade, né? Tanto para liberdade de expressão, liberdade de voto, etc e tal, também não é por acaso, tá, gente? Cara, esse discurso dele é um excelente modelo de você enquadrar alguém e dar uma resposta em relação a todas as idiotices que a pessoa fala sem citar o nome da pessoa. E sem entrar numa briga direta, né? Porque liberdade é a grande palavra da extrema-direita brasileira hoje. Quem assiste aqui o programa sabe que a gente já fez um programa sobre isso, mostrando que teve um ato pró-armas em Brasília e o slogan era não é por armas, é pela liberdade, né? E assim como eles usam a liberdade de expressão para ser a liberdade de agressão, etc e tal. E ele vai falar, o Alexandre de Moraes vai falar sobre isso, sobre liberdade de expressão e sobre liberdade de agressão, sobre calúnia. Ele vai falar isso daqui a pouquinho. Possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre os principais temas de interesses do eleitorado e sobre seus próprios governantes. A democracia não resistirá e não existirá, e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui essencial condição ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Nós não vamos deixar. Nesse cenário, a livre circulação de ideias, de pensamentos, de opiniões, de críticas, essa livre circulação visa a fortalecer o Estado democrático de direito Nós não vamos e a deixar. democratização do debate no ambiente eleitoral. De modo que a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima, em preponderância ao direito à liberdade de expressão dos candidatos, das candidatas e do eleitorado. É a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião, que não permite censura prévia pelo poder público. Entretanto, essa plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa impunidade. Eu sei que você é metido a Não valente, significa né? a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, fraudulentas, pois o direito à honra, intimidade, vida privada e a própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, Eu sei que você é metido a salvaguardando o valente, espaço né? íntimo intransponível
por intromissões ilícitas externas. O buraco comigo é A mais Constituição embaixo. Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Tampouco a realização de manifestações, sejam pessoais, sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas, visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. Porrada e aplaudido para um zaralho nessa hora aqui, ó. Olha, eu quis parar aqui. Olha a cara do Bolsonaro, velho. Olha aqui, ó. Todo mundo ali aplaudindo, aquela coisa. Arthur Lira no celular, porque é um assunto que não interessa pra ele, né? Essa coisa de democracia. Olha o Bolsonaro derretendo na cadeira. Ele tá. Sabe quando você tá indo pra baixo, assim? Ó, o Bolsonaro tá fazendo assim, ó. Sabe aquele meme do Homer Simpson entrando no arbusto? Olha a cara do Bolsonaro ali, bicho. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, Nós não vamos deixar. não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir. Toda a sorte de atividades ilícitas. Depois vocês voltem nesse trecho aqui, porque esse trecho aqui é basicamente para a máquina de lama bolsonarista e para o Bolsonaro diretamente, porque ele fala em manifestações pessoais ou presenciais ou pelas redes que busquem alterar a ordem do Estado Democrático de Direito, né? Isso aí serve para quem? Inclusive para o presidente da República, que tinha intenção de levar desfile militar com carros armados para uma manifestação de apoio a ele na praia de Copacabana do 7 de setembro. Isso aqui engloba tudo isso, né, gente? Tudo isso está respondido aqui. E, obviamente, não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. O Xandão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Eu sei que você é metido a valente. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. Esses são os clássicos aplausos em cena aberta, né? Vocês viram? E os momentos que rolou isso foram justamente os momentos em que o recado é diretamente para o Bolsonaro. Ou seja, você não pode usar as liberdades que a democracia te dá para atentar contra a própria democracia. Isso é o básico do jogo, né? Inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. Nós não vamos deixar. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. Covarde. E assim atuará a Justiça Eleitoral anonimato. de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Chegamos no limite do... A democracia não é um caminho fácil, exato
ou previsível. Eu sei que você é mas metido a valente. o único caminho. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia de saúde de todas as brasileiras e brasileiros. Tá bom, Xandão. A democracia é uma construção coletiva Tá bom. de todos que acreditam na soberania popular. E mais do que isso, de todos que acreditam e confiam na sabedoria popular. Que acreditam que nós todos, autoridades do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, somos passageiros, mas que as instituições devem ser fortalecidas, pois são permanentes e imprescindíveis para um Brasil melhor, para um Brasil de sucesso e progresso, para um Brasil com mais harmonia, com mais justiça social, com mais igualdade e solidariedade, para um Brasil com mais amor e esperança. A presença de todos aqui hoje, no Tribunal da Democracia, nos honra e dignifica a justiça eleitoral. A presença do excelentíssimo presidente da República, do chefe do Poder Judiciário, dos presidentes da Câmara e do Senado. Aqui ele vai citar de novo, né? Antes, como eu falei aqui no começo, quem não pegou no começo, eu cortei o início do discurso, porque ele cita todos, nominalmente, que estão ali. E aqui ele fecha o discurso dele, já tá acabando o discurso, tá, gente? Aqui ele fecha o discurso dele, então o que ele fez? Ele abriu... Vamos analisar isso aqui como se fosse um duelo de espada, né? Ele abre dizendo o seguinte, olha só, você aí que tá enchendo o nosso saco, eu tô aqui com essa galera aqui, ó. Essa galera aqui, sabe quem tá comigo aqui? 4 ex-presidentes, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, 22 governadores presencialmente, dezenas de prefeitos, 50 embaixadores e vários ex-ministros do Supremo Tribunal Federal estão comigo hoje aqui, tá? E você tá como? Você tá como Bolsonaro tá sentado ali, ó. Sabe quem faz linguagem, quem analisa a linguagem corporal, né? Bolsonaro tá com aquele ombrinho ali, assim, ó. Né? É o ombrinho do machão, né? O Bolsonaro é o clássico machão da internet, né? No alvivaço ali, ó, o ombrinho deu aquela encolhida, né? Postura, Bolsonaro, levanta essa coluna aí, rapaz. Que é isso? Tá com medo de quê? Hein? Tá com medo de quê? Não é o cara que ia dar um golpe, que não sei o quê, que matou um pouco na ditadura? Ui, o que tá acontecendo, Bolsonaro? Levanta essas costas aí, cara. Pô, que isso? Tá todo mijado aí. Que absurdo. Ó, e agora tá indo pro final e ele cita de novo a turma, né? Então, assim, ó, você quer enfrentar a democracia? Então, olha só, a gente tá com uma turma aqui, né? Do Procurador-Geral da República, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 22 governadores dos estados, dos prefeitos de grandes capitais, das mais altas autoridades dos 3 poderes da União e estados, de quase 5 dezenas de embaixadores, demonstra que é tempo de união, é tempo de confiança no futuro e principalmente é tempo de respeito, defesa, fortalecimento e consagração da democracia. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. Nós não vamos deixar, nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Xandão. Quem faz despacho é pai de santo. Tá bom, Xandão, tá bom. Chegamos no limite do limite do limite. É muita. Obrigado. Eu sei que você é metido a valente. O buraco comigo é mais embaixo. O Xandão. Presta atenção nisso aqui. É a cena final. Presta atenção nisso aqui, depois eu vou mostrar um outro negócio pra vocês. Ele volta lá pra cadeira dele e todos o cumprimentam, né? E as pessoas olhem isso como é de se observar, né? Tá, todo mundo vai em direção a ele e
esses primeiros ministros que estão aqui, né, cumprimentam ele de frente, né? Então vão lá, ou dão um abraço, ou dão não sei o quê, né? Ó, o Lewandowski já tá parceirão ali, levanta, vai em direção a ele, né? A gente sabe como funcionam essas coisas, quando a pessoa vai em direção a você, quando alguém vê você e fica mais retraído e tal. Observem que todo mundo cumprimenta ele de frente. Olhem o jeito que o Bolsonaro cumprimenta ele. Senhoras e senhores, registramos a presença do Ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Registramos ainda a presença das seguintes embaixadas: Alemanha, Argélia, Bangladesh, Croácia e do Reino de Marrocos. Hein, vocês estão comemorando esse discurso? Vocês estão felizes que esse discurso é necessário? Sim, estamos comemorando o discurso. Veja só que coisa, né? Não vivemos em um momento de normalidade democrática, então, por sorte, temos ele. Xandão. Né? Discurso republicano, lisinho, defendendo a legalidade da parada toda e falando para os aventureiros e cretinos que o bicho vai pegar.